Então vamos lá. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Anderson Bato e essa é a nossa aula de Física Básica, ok? Espero que todos estejam me ouvindo bem, estão conseguindo visualizar a tela. Infelizmente a minha tela ainda está prejudicada, então a gente só vai compartilhar a tela mesmo. Lembrando, pessoal, que todas as aulas, elas têm associadas a ela um formulário que fica disponível no Google Classroom. Então, depois que você assistir a aula, se você estiver tranquilo e tal, você vai lá no formulário, geralmente tem 3 questões, ou 5, relacionadas ao assunto. Bem tranquilo, bem de boa, só para você reforçar aquilo que a gente viu. Essas primeiras aulas, as primeiras 5 aulas, foram especificamente 5 aulas, foram aulas voltadas para a parte introdutória do que diz respeito à medição, do que diz respeito a grandezas e unidades de medida, que vocês verão em Física 1. O que acontece é que, às vezes, na mecânica ou na Física 1, elas passam muito rápidas, e aí o aluno não consegue entender muito bem o que é grandeza, o que é unidade de medida, quais são os tipos de grandeza, o que é sistema internacional, e aí fica aquela coisa, aquela loucura, e assim, para evitar isso, a disciplina de Física Básica, eu me dediquei para essa parte, beleza? Só que a partir da próxima semana, a gente já vai entrar em alguns conceitos um pouco mais teóricos, que é no caso do cálculo vetorial, e que vocês vão necessitar bastante. Beleza? Então vamos encerrar aqui essa semana com essa aulinha de boa, só alegria, que é a conversão de unidades de medidas. Beleza? Recapitulando, o que nós vimos na nossa última aula? Nós vimos as chamadas grandezas fundamentais, derivadas e as conversões do comprimento, até aqui. Falta tempo, velocidade e volume. Das grandezas fundamentais, eu falei para vocês que grandezas são atributos que podem ser observados e medidos nos corpos. E fundamentais, que são aqueles que não existe uma forma de reduzir eles mais do que isso. E só existem 7, né? São 7 fundamentais, que está aqui, que mede comprimento, que é o metro, massa, quilograma, tempo, segundo, intensidade de corrente elétrica, que é o ampere, o Kelvin, a quantidade, tá aqui, faltou a quantidade de matéria, que é o mol, e a intensidade luminosa, que é a candela. Lembrando que o nosso foco são essas 3 aqui, porque são as mais requisitadas nas físicas iniciais. Essas outras aqui vocês verão posteriormente. O mol vocês verão na química, isso aqui verão na física 4, isso aqui na física 2 e na física 3. Certo? Essas são as básicas. E as massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Aí eu falei que existem as derivadas, né? Que, como, por exemplo, eu falei da velocidade, que une 2 conceitos: comprimento e tempo. Comprimento é medido em metro e tempo, comprimento é medido em metro e o tempo é medido em segundo. Por isso que a velocidade é dada em metros por segundo. Vimos isso. Aí falei da aceleração e da força. E depois eu falei como é que se converte o metro. Bem de boas, e deixei alguns exercícios, né? Basicamente foi isso na nossa última aula. Exercício, exercício, exercício. E agora, a nossa aula de hoje vai focar principalmente em 3 conversões, que é a da velocidade, do tempo e do volume. A da velocidade é provavelmente, é bem simples ela, só que assim, o raciocínio que tem por trás dela é provavelmente a coisa mais importante que vocês vão precisar, tanto em pré-cálculo, como em cálculo 1, cálculo 2, física 1 e física matemática e eletromagnetismo. É um raciocínio bem simples, pessoal, só que muito necessário. Beleza? Ok, então, aí pegue seu caderno, se você está pegando, pegue sua caneta, pegue seu marcador de texto e vamos lá. Qual é a ideia que antecede a conversão da velocidade? Por mais que vocês saibam. Aí assim, você tem que multiplicar por 3,6? Sim, mas por quê? Beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos lembrar dessa ideia, a ideia fundamental. Vou colocar aqui, assim, ideia fundamental.
A ideia fundamental é que todo número, eu coloco aqui em preto, é que todo número multiplicado por 1, multiplicado por 1, é igual a quanto? A ele mesmo. Exemplo. Nem precisa, mas eu vou colocar aqui um exemplo. Exemplo. 2 vezes 1 é 2, né? 5 vezes 1 é 5. 103 vezes 1 é igual a 103. Esse é o raciocínio por trás de muitas coisas que vocês verão. Isso aqui, pessoal, é chamado, dentro de uma disciplina chamada álgebra linear, que vocês vão ver lá na frente, e é uma disciplina muito ruim, é chamado de elemento neutro da multiplicação, que significa que todo número multiplicado por 1 é igual ao número inicial, ele mesmo. Então, se eu pegar aqui uma letra A vezes 1 é igual a essa letra A. Se eu pegar uma determinada função e multiplicar por 1, é igual à própria função. Certo? Então, veja aqui, eu já estou extrapolando isso aqui. Se eu pegar uma determinada equação, x ao quadrado mais 1, e multiplicar por 1, vai ser ela mesma, x ao quadrado mais 1. Certo? Então, tudo que eu multiplicar por 1 é igual a ela mesma. Por fim, né, uma ideia mais brasileira, se você pegar uma maçã e multiplicar por 1, vai ser igual à própria maçã. Certo? Então, tudo multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Perfeito. Essa é a ideia que eu quero que vocês fiquem por trás. Qual é a primeira aplicação disso? Vou pegar aqui a primeira aplicação. Aplicações. Aplicações desse raciocínio que vocês já sabem há muito tempo, só para mostrar para vocês que vocês já conhecem. A primeira aplicação é uma aplicação que vocês chamam de, lá da oitava série, oitavo ano, como é que é? Radiciação. Racionalização. Racionalização. Eu só não lembro o que é isso, eu demonstro. Racionalização é quando você fazia uma conta, por exemplo, e dava assim, 1 sobre raiz de 3. Ou 1 sobre raiz de 2. Quando dava a raiz aqui embaixo, e aí o professor de matemática vinha para você e dizia assim, olha, fulano, deixa eu ver, que é um aluno que dá aí agora na aula, Caio, Raíssa, Ana, diz assim, Ana, acho que deve ter alguma Ana aí agora. Ana, essa resposta está certa, mas você não pode deixar esse número aqui embaixo, porque é feio. O professor dizia assim, é feio. O que é que tem que fazer? Tem que racionalizar esse número. O que significa racionalizar? A ideia por trás, pessoal, é pegar basicamente esse número aqui, ó, e multiplicar pelo número 1. Vai alterar o resultado? Não, obviamente que não. Então, por que raiz eu vou multiplicar por 1, professor? Porque é o seguinte, ó, eu preciso modificar essa estrutura. E multiplicar por 1 é fazer o seguinte, ó, eu posso substituir esse 1 aqui, por qualquer coisa. E é aqui que está o verdadeiro poder desse raciocínio. Eu posso colocar no lugar desse 1, qualquer coisa. Qualquer valor que valha 1. Qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa. Por exemplo, ó, se você tiver aqui 2 dividido por 2, quanto é que é? 1, claro, né? 5 dividido por 5. Olha, pessoal, é 1. Óbvio, né, pessoal? 1000 dividido por 1000. 1. Claro, então todo número dividido por ele mesmo é 1. Uma função x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Ó, eu multipliquei em cima e dividi. É a mesma coisa, em cima e embaixo. Vai dar o quê? 1. Ou maçã dividido por maçã. Vai dar quanto? 1. Então, a regra, né? Claro, pode colocar qualquer coisa? Não, tem coisas que não pode colocar aqui. Mas a regra geral é, se você multiplicar e dividir pelo mesmo número, é igual a 1. Então, veja, ó, eu vou agora voltar aqui, e no lugar desse 1, eu posso colocar qualquer coisa. Então, o que eu vou colocar aqui no lugar desse 1? Eu posso colocar o 2 vezes 2,
Posso colocar o 3 vezes 3, o 4 vezes 4, o 4 dividido por 4, perdão. Pode ser 2 dividido por 2, pode ser 3 dividido por 3, pode ser o 4 dividido por 4, ou pode ser aquilo que eu quero, tipo assim, pô, maldade no coração. Eu vou colocar a raiz de 3 dividido por raiz de 3. Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que 1? Ó, 1 é isso aqui. Professor, e por que eu posso fazer isso? Porque esse é o poder da matemática. Eu posso substituir esse número 1 por isso. Eu posso substituir por qualquer coisa que eu multiplique e divido ao mesmo tempo. Tá, professor, e por que eu faço isso? Porque, pela regra, eu vou multiplicar em cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Logo, vai ficar ó, 1 vezes raiz de 3, como eu falei, qualquer número vezes 1 é ele mesmo, né? 1 vezes esse de cima, vai dar o de cima, raiz de 3. E aqui fica, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3. Que é a mesma coisa aqui embaixo, ó, que raiz de 3 ao quadrado. Ó. Ele vezes ele é ele ao quadrado, né? Então, olha lá, você tem 2 vezes 2, é 2 elevado ao quadrado. 5 vezes 5 é 5 elevado ao quadrado. 1000 vezes 1000 é 1000 elevado ao quadrado. Maçã vezes maçã é igual a maçã elevado ao quadrado. É isso que quer dizer. Por isso que eu fiz isso aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Só que o índice, quando tem raiz quadrada, aqui é 2, né? Então eu posso cortar o porquê raiz de seção e potenciação. Como corta, quem sobra é só o número 3. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 sobre 3. Esse aqui é o resultado. Então, assim, às vezes, chegava lá na sua conta, você achava esse resultado aqui. Aí o professor dizia assim, olha, não pode deixar a radical embaixo, você tem que racionalizar. Aí tinha que fazer todo esse processo aqui, ó. E de onde vem esse processo? Basicamente, porque eu posso multiplicar esse número pelo número 1. A partir disso, eu posso fazer qualquer coisa. Cara, esse pensamento é tão poderoso que dá para fazer tanta coisa. Em cálculo que vocês vão precisar, meu Deus do céu, vocês vão fazer isso demais. Demais, 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 demais. Certo? Eu vou até colocar um exemplo do que vocês vão fazer. Deixa eu ver. Tá cedo, né? Que vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou colocar aqui um exemplo. Vou apagar aqui. Um exemplo do que vocês vão fazer é uma coisa chamada conjugado. Conjugado. Às vezes vocês vão se deparar com uma situação que é a seguinte, ó. Vocês vão ter aqui, por exemplo, uma função aqui em cima, tipo x ao quadrado menos 1 em cima, e uma função aqui embaixo, x menos 1. Que se você substituir o número 1 aqui, ó, se você substituir, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 1, x menos 1, vocês vão ver a ideia de limite, né? Então, se você fizer o limite de x tendendo ao número 1, se você fizer o x assumir o valor 1, quanto é que vai dar isso aqui? Aí você substitui, né? Fica assim, 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Vai dar 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, dividido por 0. Isso aqui não pode na matemática. Vocês vão descobrir que isso aqui não pode. Dar 0 dividido por 0, que loucura. Então, às vezes, para você se livrar disso aqui, você vai ter que, novamente, multiplicar isso aqui pelo número 1. E você multiplicando isso aqui por 1, você vai acabar eliminando esse problema. Só que, claro, isso aqui eu vou deixar o professor de matemática lá em pré-cálculo para você descobrir que isso aqui é só alegria. Mas lembrando, quando chegar lá na frente e você tiver que multiplicar por alguma loucura aqui, lembre, essa loucura, na verdade, é o número 1. Porque toda coisa, vezes 1, é lá mesmo. Então, você não vai alterar assim, o resultado, você só vai modificar a forma dela. Entendeu? Então, isso aqui são só alguns exemplos. Certo? Então, esse é o raciocínio. A ideia fundamental. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Dois exemplos clássicos. O de racionalização e o do conjugado.
Então, vamos aplicar essa mesma ideia aonde? Em velocidade. Beleza? Em velocidade. Como é que se converte, então, velocidade? Cara, mesma ideia. Mas, para isso, vamos descobrir só uma pergunta rapidinho aqui, ó. Quantos segundos há em uma hora? Quantos segundos tem em uma hora? Se você ficasse contando assim, ó, quantos segundos tem em uma hora? Bom, você sabe que uma hora tem 60 minutos. 60 minutos. Beleza. São 60 vezes um minuto, né? Vou apagar bem aqui, porque fica melhorzinho. Aqui, ó. 60 minutos é 60 vezes um minuto. Não é não? 60 minutos é 60 vezes um minuto. Agora, quantos segundos tem em um minuto? 3.600. Isso, no total vai dar 3.600, né? Ela já deu a resposta aqui, ó, 3.600 segundos. Mas o raciocínio que eu estava querendo chegar era o seguinte, ó, 60 minutos é 60 vezes um minuto. Um minuto tem 60 segundos, então é 60 vezes 60 segundos. 60 vezes 600, 3.600 segundos, né? Então, uma hora tem isso aqui. Tá, professor. Show, só alegria. E agora, como é que faz? O raciocínio, cara, o raciocínio é o mesmo que a gente estava utilizando até agora. Vou colocar em azul aqui. O raciocínio é o seguinte, ó. 1 metro por segundo é a mesma coisa que 1 metro dividido por 1 segundo. Não é não? É. 1 metro por segundo é 1 metro dividido por 1 segundo. Mas também vocês concordam que podia ser 2 metros dividido por 2 segundos? Daria 1, não era não? Daria 1. Daria 1. É a mesma coisa. Podia ser também, ó, 5 metros dividido por 5 segundos. Não era não? Era. Mas também podia ser qualquer número. Então, veja aqui, o número que eu coloco em cima, eu coloco embaixo. Podia ser, pessoal, olha só, 3.600 metros em 3.600 segundos. Não daria a mesma coisa? Eu acho que daria. Ó, 1 dividido por 1 dá 1. 2 por 2 dá 1. 5 por 5 dá 1. O que eu estou falando é, a ideia, o raciocínio é para poder chegar aqui, ó. Porque, veja, agora eu posso converter esse de baixo é quem? Esse de baixo, gente, vocês acabaram de dizer, ó, isso aqui equivale a 1 hora. E esse de cima vale quanto, professor? Esse de cima aí, isso aí de cima eu não sei, você não falou. Se eu quisesse converter isso aqui em quilômetro, daria quanto isso aqui? Aí você veria que daria 3,6 quilômetros, ó. 3.600 metros daria 3.600 quilômetros. Então, veja, ó, 1 metro por segundo é igual a isso aqui, ó. 3.600 metros é igual a 3 quilômetros e 600 metros. Oh, vou apagar aqui, ficou muito feio. Então, lembrando isso aqui, ó. Isso aqui, ó, 3.600 metros é igual a 3,6 quilômetros. Você pode converter isso aqui como exercício, né? Da aula passada, como é que converte metro em quilômetro? Você coloca lá na tabelinha, você vai ver que vai dar isso aqui. Né? E isso aqui embaixo, ó, isso aqui vale 1 hora. Então, ó, substituindo, ó, no lugar do verde aqui, 3,6 quilômetros dividido por 1 hora. Dividindo aqui, ó, 3,6 por 1, 1 metro por segundo, é igual a 3,6 quilômetros por hora. Aqui, ó. Por isso que eles diziam no ensino médio, por exemplo,
de metro por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, ó. Para o número 1 se transformar em quilômetro, basta multiplicar por 3,6. Mas por que que basta multiplicar por 3,6? Porque é 3,6 dividido por 1. E por que isso aqui? Porque 3,6 quilômetros é 3.600 metros e 1 hora é 3.600 segundos. Então, quando você divide, dá 1 metro por segundo. Então, assim, ó, eu podia colocar só isso aqui para você. E aí você ia transformar e converter uma coisa por outra. Mas eu quero que você entenda o raciocínio, porque o fundamento da física, essa disciplina, basicamente para você ir lá. Tipo assim, tá, mas por que que é isso aqui? Entendeu? Essa aqui é a hora de perguntar. Não, mas por que que é 1 metro por segundo a 3,6? Vem desse raciocínio aqui. Certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida até agora? Hein? Não, professor. Ninguém? Não, professor. Beleza, então. Então a gente vai agora utilizar isso aqui, ó. Porque a partir de então, vocês não vão mais precisar, por exemplo, lembrar, fazer isso tudo aqui que eu fiz. Isso aqui é só para demonstrar, né? Então isso aqui, ó, isso aqui é para usar. Isso aqui é para utilizar mesmo, usar diretamente. Porque o que que acontece, ó? Nas questões que vocês vão fazer muito, as questões vão vir em quilômetros por hora. E você vai precisar transformar em metros por segundo. Então, ó, o 3,6 para 1, você vai ter que dividir, né, por 3,6. Vamos fazer regra de 3 aqui nesse caso. Tá, entendi, professor. Isso aqui é a minha referência. 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar isso aqui. Então, aqui, ó, um carro a 20 metros por segundo ultrapassou uma placa que dizia abaixo de 70 km por hora. Nesse caso, esse motorista recebeu ou não multa? Beleza, o carro passou a 20 metros por segundo. A pergunta é, ele recebeu multa ou não? Porque dizia que era para andar abaixo de 70 km por hora. Entenderam como é que funciona? Então, assim, a questão vai te dar em metros por segundo e vai pedir que você converta em quilômetros por hora. Ou vice-versa. E aí, nível 1 de dificuldade, nível 2 ou nível 3? Aqui é fácil, né? Como é que faz isso aqui, professor? Bem simples, vamos lá. Primeiro passo é anotar a referência. Qual é a referência? É saber que 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Então aqui, tanto faz. O carro estava a qual velocidade? O carro estava a 20 metros por segundo. Então eu vou transformar, basta eu transformar 20 metros por segundo, eu vou transformar em quilômetros por hora, e aí eu vou descobrir se ele merece ou não receber a multa. Esse é o processo. Essa aqui é a ideia por trás da questão. Pega o 20, explica vezes 3,6. E aí, dá quanto? 72, professor. Beleza, vamos lá ver se dá certinho mesmo. Então, ó, sabendo que 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora, o carro estava a 20 metros por segundo. Então, eu vou pegar e colocar desse lado aqui, ó. Então, ele mede em 20 metros por segundo. E eu quero converter aqui, ó, em quilômetros por hora, x. Ou y. Melhor, né? Velocidade? Vou chamar de v. Posso chamar de qualquer letra. Aí você pode utilizar o meio pelos extremos, né? Que é fazer... Multiplica esses dois. E multiplica esses dois, ó.
Fica tipo uma borboleta, um macaquicho, né? Sei lá como você chama. Então, ó, 1 vezes V dá V, 1 vezes V dá V, e é o que a nossa colega falou, ó, 20 vezes 3,6. Pega o 20 e multiplica por 3,6. E aí, como a nossa outra colega falou, isso aqui vai dar 72 quilômetros por hora. Então, ele deve ou não receber a multa? E essa é a pergunta. O motorista recebeu a multa ou não? Sim, professor. Sim, pois ultrapassou a velocidade permitida. Pronto, de boas, tranquilão, né? É isso aqui que a gente vai trabalhar, galera, hoje, nesse primeiro momento. Como é que se converte metros por segundo em quilômetros por hora? Muito simples, muito de boas. Alguma dúvida? Se alguém tiver, pode falar. Se a pessoa não entendi essa parte, a pessoa não entendi essa. Então, vamos lá. Passando aqui. Ó, vocês conhecem o Usain Bolt, né? O Usain Bolt é um corredor norte-americano, sul-africano. O Usain Bolt percorreu em Pequim, em 2008. Ele percorreu, Pequim é com N, né? Cidade de Pequim. Ou não, não sei, não lembro. Vou colocar aqui entre aspas, né? Ver se eu não erro. O Usain Bolt percorreu em Pequim uma distância de 100 metros em... Vou colocar aqui arredondar. Ele percorreu em 9,91 segundos, parece. 9, alguma coisa. Eu vou colocar aqui em 10 segundos. Ele percorreu uma distância de 100 metros em 10 segundos. Dessa forma, qual sua velocidade média em quilômetros por hora? Aí você tem que lembrar que velocidade é o espaço dividido pelo tempo. E aí, quanto é que vai dar isso aí em quilômetros por hora? Como é que se resolve isso? Aqui, essa questão, ela não te dá a velocidade. Então, primeiro passo. Quando você vai resolver a questão, você tem que ler. Então, o Usain Bolt percorreu em Pequim uma distância de 100 metros em 10 segundos. Ok. Dessa forma, qual a velocidade média em quilômetros por hora? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer, ó, na resolução é encontrar a velocidade, e, em segundo, converter 1 metro por segundo em quilômetros por hora. Pronto, é isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá, né? Como é que se calcula a velocidade média? Está aqui, ó, a fórmula está aqui. As questões de física básica sempre vai vir, ó. Velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Então, a velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Nesse caso, a velocidade, o espaço que ele percorreu, 100 metros, no tempo de 10 segundos. Na verdade, foi 9, alguma coisa, mas para não ficar no quebrado, né? Então, percorreu 10 metros, ou 100 metros, no tempo de 10 segundos. Dividindo isso aqui, Dá 10 metros por segundo. Perfeito, olha aí, ó. 10 metros por segundo. Só alegria. 10 metros por segundo. E agora? Esse aqui é o primeiro passo. Ok. Multiplica por 3,6.
Perfeito. Então, agora, converter. Como é que se converte, né? Como a nossa colega falou que é multiplicar. Mas por que que é multiplicar? Lembra, ó, 1 metro por segundo vale 3,6 quilômetros por hora. Então, 10 metros por segundo vale x. Regra de 3. Aí você vai fazer aqui, ó. Multiplica esses dois. Tem que ser igual à multiplicação desses dois, ó. Aí, quando você multiplica, ó, 1 vezes x, dá x, que é o valor que eu estou procurando. E aí foi o que ela falou, ó, multiplica 10 por 3,6. Ó, multiplica cruzado e dá exatamente o que ela Dá falou. 36. Exatamente. 36 o quê? Quilômetros por hora. Para você ver Quilômetros por o quanto foi que esse cara correu, né? O Usain Bolt aí. Na verdade, ele correu mais rápido que isso. Bem mais rápido que isso aqui. Então, veja que é relativamente bem simples, né? Esse processo de conversão. Isso aqui vocês vão utilizar durante a física 1, que é a mecânica, o tempo todo. O tempo todo vocês vão utilizar isso aqui. O que é relativamente bem simples, né? Só que lembrem que vocês serão professores. E vocês têm que saber explicar isso aqui para alunos de ensino médio. Então, assim, eu estou explicando para vocês, mas não é bem para vocês aprenderem isso aqui, porque isso aqui você já sabe. Eu estou explicando para vocês, mostrando como vocês devem explicar para os alunos de vocês, certo? Então, quando você estiver dando aula, você não só pode dizer assim, você pega o 10, você pega o 10 e multiplica por 3,6. O aluno vai ficar assim, tá, mas por quê, professor? Então, você tem que fazer passo a passo com ele. Beleza? Show de bola. Ai, ai, ai. Fazer só mais uma aqui para a gente poder ir para volume. Beleza? Então, agora, ó, um móvel a uma velocidade de 100 km por hora percorre quantos metros em um segundo? E aí, como é que faz isso? Da mesma forma, ele quer saber, ó, percorre quantos metros por segundo, ele quer saber a velocidade em metros por segundo, porque aí você sabe, 3 metros por segundo. Então ele corre 3 metros em um segundo. 5 metros por segundo, então ele corre 5 metros em um segundo. Então veja que as questões às vezes não são diretas. Calcule, assim, ó, calcule em metros por segundo. Não. O móvel a uma velocidade de 100 km por hora percorre quantos metros em um segundo? Percorre quantos metros em um segundo? Ele quer saber a velocidade em metros por segundo. Simples. Mesma lógica. Então, 1 metro por segundo, como vocês viram, equivale a 3,6 km por hora. Agora ele quer descobrir, ó, a velocidade, ó, percorre quantos metros por segundo, ele quer saber essa aqui, ó. Quantos segundos tem aqui quando essa velocidade é de 100 km por hora? Certo? Aí você substitui esse ponto de interrogação por alguma letra. Vou colocar a letra B, né, de Bata, Johnson Bata. Então vamos lá, ó. Mesma regra, galera. Regra da borboleta, meio pelos extremos, sei lá, você faz aqui uma asa da borboleta aqui, ó. Aí você faz a outra asa. Aí, ó. E as duas asas têm que ser iguais, senão a borboleta voa torta, né? Então agora você vai multiplicar, ó. Quando você multiplica essa aqui, ó, B vezes 3,6, o número vezes uma letra dá os dois juntos, né? Então vai ficar 3,6 vezes B. Igual a outra asa, né? 1 vezes 100. 1 vezes 100 dá 100. Certo. Agora você percebe, ó, que o B, eu quero saber a letra B sozinha. Mas não tá o B sozinho. Tá esse 3,6 aqui, né? Enchendo o saco. Então eu pego ele, que está multiplicando, e passa para cá, fazendo o inverso. Se ele está multiplicando, agora ele vem dividindo, né? Então vai ficar assim, ó.
O B sozinho, que eu quero, é igual a esse 100 e esse 3,6 vem dividindo. Vai ficar assim, 100 dividido por 3,6. Logo, o B vai ser quanto aí, galera? Ixi, vou fazer de cabeça aí, vai dar quanto? Vamos lá, alguém aí corajoso para fazer isso de cabeça? Vê se alguém faz aí mais rápido que eu. Bora lá, dividido por 3,6, né? Acrescenta o zero, tira essa vírgula. Então, 100 dividido por 36 dá 2. Aqui dá 72. Bora lá, gente. Dá quanto? Pra vocês não deixar eu fazer mesmo, para vocês somar, ó. Aqui dá 8. Tô fazendo aqui, professor. Aqui dá 9. Faz a calculadora aí. Aqui dá 2. Baixa o zero. 280 por isso aqui. Rapaz, dá 5, não, 6. Dá 8. Dá 0. 27,1, não, professor? Não sei. Eu tô fazendo aqui. Eu ia fazer até. Dá quanto? 27,7, né? Valeu, obrigado. Eu ia fazer 27,7 metros por segundo. Ou seja, em um móvel, tipo, quando você está... Olha, isso aqui é muito importante, cara. Até ficar preto aqui, ó. É importante porque é o seguinte, ó. A nossa resposta deu 27,7 metros por segundo é igual a 100 quilômetros por hora. Então, quando você anda de moto nessa velocidade aqui, tome muito cuidado. Significa que você percorre 27 metros em um segundo. Então, se você está pilotando moto, carro, sei lá o quê, à noite, isso é extremamente perigoso. Porque se você... Isso aqui é você, ó. Isso aqui é você aqui... Não, cabeça é aqui, né? Então, beleza, isso aqui é você. Porque se você está na moto a 100 km por hora, significa que você está a 27 metros a cada segundo. Então, se você dormir ao volante durante 2 segundos, você percorre 54 metros. Isso significa que para você bater numa árvore é muito fácil. Então, se você vê um buraco, se você dorme 2 segundos, você percorre 54 metros. Isso dá para bater em um boi, um búfalo, um cavalo, um buraco, uma árvore. Então, quando vocês estiverem viajando à noite, alguma coisa assim, ou cansado, não cheguem a essa velocidade, porque é muito perigoso. Entendeu? Então, aqui, ó, um móvel a uma velocidade de 100 km por hora. Isso aqui é bom para você falar para alguém que estiver dirigindo com você. Ó, 100 km por hora é a mesma coisa que 27 metros, 27,7 metros em um segundo. E aí você explica para ele, olha, você quer correr, você quer se matar? Beleza, mas tome cuidado, porque 100 km por hora é 27 metros em um segundo. Então, se você dormir durante um segundo, você percorre 27 metros. Isso aqui para você sair da estrada e cair num buraco é 2 tempos, beleza? Um segundo só. Então, não durma e não beba enquanto estiver dirigindo, viu? Beleza, então a gente encerra essa primeira parte. Alguém tem alguma dúvida? Se alonguem aí, que tem a outra parte. Nenhuma, né? Alegria. Física básica é show de bola. Por enquanto, por enquanto. Então vamos lá. Que é preto, né? Isso aqui vocês vão ver muito em física 1. Show. E em física 2? Cara, em física 2, vocês vão transformar muito isso aqui. Física 2, demais, demais, demais. Principalmente quando estiver trabalhando com fluidos ou termodinâmica, quando estiver trabalhando com gases. Muito mesmo. Nossa. Agora, por que você vai fazer isso? Porque é o seguinte, ó, os gases, eles vão ser dados em litros. Tantos litros de gasolina, ou tantos litros de etanol, de metano e tal. Então, o que acontece é que vocês vão ter que transformar litros, vou colocar a nossa, que é uma medida que não está no sistema internacional, vocês vão ter que transformar o litro, vou desenhar um litro aqui, o litro, que é representado pela letra L, L minúsculo, mas vou colocar L maiúsculo para não confundir.
o litro, e vocês vão ter que transformar os litros que vocês tiverem nas questões. Lembra, no SI, quem é o comprimento? É o metro, né? Então, aqui vocês vão ter que ter um metro, ó, um metro, aí você desenha mais para cá, 1 metro também. Claro que aqui vai ter 1 metro, que é igual, e aqui também vai ter 1 metro. 1 metro em forma de um cubo. 1 metro. Isso aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Metro vezes metro vezes metro dá metro cúbico. Então, vocês vão ter que transformar muito, muito, muito isso aqui daqui para cá. Mas com gosto. Nossa, vocês vão fazer aqui até odiar isso aqui, vocês vão fazer demais. E por quê, professor? Cara, porque as questões, elas, tradicionalmente, nos livros didáticos, elas não vão te dar em metros cúbicos, ó, porque as contas, a física acontece aqui, ó. A física acontece aqui. Nossa, só alegria. Mas a vida real, meio que, você não chega aí e diz, ó, eu quero, sei lá, eu quero 0,07 metros cúbicos de leite, né? Você não pede, não, dá 1 litro de leite, dá 1 litro de óleo, né? Dá 1 litro de água, etc. Isso aqui é meio que o dia a dia, né? O dia a dia é medido em litros, enquanto que a física só aceita metros cúbicos. Ah, você só aceita metros cúbicos? A maior parte dela. A maior parte dela. Beleza? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, vocês vão precisar transformar o seguinte, ó. Primeira coisa que, quando vocês vão ter que fazer isso aqui, vocês vão ter que ter, tem duas ideias centrais aqui, ó. A primeira é saber, porque assim, tem duas formas de abordar esse assunto. A primeira delas é explicando para vocês o que é o metro cúbico, e a segunda para eles explicando o que é o litro. Eu acho mais importante explicar o que é o litro. O que é 1 litro? Assim, tradicionalmente, a gente acha, né, principalmente a gente do interior, eu sou do interior, que 1 litro é quando você pega uma garrafa de Coca-Cola, né, pequena, e enche de água. Ali é 1 litro. Então, quando você vai comprar 1 litro de, sei lá, 1 litro de leite, 1 litro de alguma coisa, 1 litro de jussara, né, ou açaí, não sei como é que você chama aí, basicamente você leva 1 litro daquele, né? Então, aquela medida ali é 1 litro. Tá, mas o que é 1 litro mesmo? O que é 1 litro? 1 litro é o objeto? É o objeto que é 1 litro? Não, o objeto contém 1 litro. Então, o que é 1 litro, professor? Eu não sei se vocês brincaram disso quando era criança. Vou colocar aqui que era o seguinte, ó. Quando você era criança, tinha uma caixa de matemática e tinha uns palitinhos que tinha um monte de bloquinho assim, vocês lembram? Tinha um monte de blocozinho assim. Tinha 10 blocozinhos que o professor de matemática ensinava que era uma dezena. Aí tinha um outro que era 2 dimensões, era assim. Um monte de quadradinho. Tinha 10 também, 10 por 10. E tinha outro que era assim. Né? Tinha 10 por 10 e era um cubo assim. Por 10. Você lembra isso aqui, gente? Vocês tiveram isso aqui? Vocês tiveram essa infância aqui na escola de vocês? Eu vi isso aqui, eu não usei direito, né? Porque o professor não deixava. A gente sempre quebrava, então ele não deixava. Mas era isso aqui. Era uma caixa que vinha um monte de coisinha disso aqui, um monte de blocozinho. Tinha aí tinha um com 10, tinha um com 100, tinha um com esse aqui. Gente, 1 litro, olha, 1 litro que a gente chama, 1 litro nada mais é do que, é uma medida parecida com essa. Se você pegar uma régua, agora, você pegar uma régua e medir 10 centímetros para cá, ó, 10 centímetros, pegar uma caixa que tiver 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, e 10 centímetros para cá, uma caixa, um cubo, tiver 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, isso aqui é 1 litro, viu? Ah, professor, então isso aqui é 1 litro? 1 litro é isso. É quando você pega uma caixa, um cubo,
E você mede assim, 10 por 10 por 10. Ah, tá, professor. Isso aqui que é 1 litro, é. Eu não sei se você se sente feliz, se você se sente triste com essa notícia, mas isso aqui que é 1 litro, ó. Essa caixinha. Um cubo. O que puder conter aqui dentro é 1 litro. Então, assim, a garrafa de Coca-Cola que vem 1 litro, na verdade, ela cabe, aquela quantidade de líquido que tem lá, cabe aqui dentro de uma caixinha que tem 10 por 10 por 10. Ah, professor, por que eles não vendem dentro de uma caixa? Eu não sei, essa resposta eu não sei dizer não. Acho que é porque é mais fácil assim, né? Então, veja, aqui tem 10 centímetros ou 10 centímetros, né? 10 por 10 por 10. A medida mais comum e usual disso aqui é a seguinte, ó. Em vez de colocar 10 centímetros, o que é 10 centímetros? O que é 10 centímetros? O que é 10 centímetros? 10 centímetros, pessoal, lá naquela nossa régua, na aula passada, isso aqui vale 1 decímetro, que a gente chama. Então, eu vou redesenhar essa caixa, ó, desenhar essa caixa, de novo, com toda a calma do mundo. Então, no lugar de 10 centímetros, ó, 10 centímetros vai ser 1 ó, é 10, 1 decímetro, ou seja, 1 vezes 10 centímetros. 1 decímetro, 1 decímetro, e aqui também, ó, para o fundo, 1 decímetro. Certo? Então, 1 decímetro, 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros também é igual a 1 litro, que é exatamente o que eu escrevi aqui, ó, 1 litro. Certo? Certo, professor. Beleza. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Quando você faz assim, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Decímetro vezes decímetro dá decímetro ao cubo. Isso aqui vale 1 litro. Pronto. Então, quando alguém perguntar para você o que é 1 litro, 1 litro nada mais é que 1 decímetro cúbico. Ou seja, um cubo que tem as dimensões de 1 decímetro. Ou seja, ele tem 10 por 10 por 10. Tem altura, comprimento e largura. 10 por 10 por 10. Entenderam aí, galera, o que é 1 litro? Isso aqui é muito importante, cara. E é muito simples, né? Mas assim, quando você está lá em Física 2 e estudando fluidos, que é difícil, e você tiver que aprender isso aqui lá, como foi o meu caso, é doloroso, é doloroso. E aí você tem que conciliar coisas simples, coisa difícil, aí tudo fica difícil. Por isso que Física Básica é legal, porque você vê as coisas simples, aí quando chegar o difícil, ó, só alegria, só alegria. E aí, galera, beleza? Então, ó, o que é 1 litro? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Nesse caso aqui, ó. Então, ó, deixa eu pintar de azul agora aqui, ó, porque nesse caso, ó, tá para esse aqui, né? Ó. Vou colocar aqui. Tá bem bonitinho. Esse azul é essa medida aqui, ó. Porque percebam que eu também posso fazer a mesma relação para essa aqui, ó. Ó, 10 vezes 10 vezes 10 dá quanto? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetros cúbicos. E isso aqui também é igual a 1 litro. Por isso que eu fiz de outra cor. Certo? Então, por isso que eu fiz essa cor. Então, o que é 1 litro? Você pode dizer de duas formas. Ó. 1 litro, ou ele é 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 10 por 10 por 10, ou ele é 1 decímetro cúbico, né? 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro, que é a mesma coisa. Acho que agora fechou. Beleza? E aí, pessoal, alguma dúvida? Espaço para dúvidas. Nada? Tá todo mundo entendendo tudo?
Todo mundo já sabia disso? Como é que é? Me situem aí. Tudo certo, professor. E o restante dos alunos, pessoal? Tô vendo, essa é a Raíssa, né, falando. E o restante dos Tá alunos? certo, tá tudo tranquilo até agora. Beleza, beleza. Daqui, Então, daqui a um dia a dúvida vem, professor. Daqui a daqui um a um dia. dia, tá bom. Amanhã, hoje, eu já vou colocar algumas questões, e amanhã também vou colocar algumas questões para vocês ir treinando isso, né? Então, o que é 1 litro? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Ou 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, certo? Ai, ai, ai. Beleza. Ei, professor, Diga. em relação àquelas atividades suas lá, sequência 1, 2, 3, até a 5, né? São todas É, questões assim relacionadas a cada aula, né? Que já vem sendo dada, né? isso, isso, isso. E é basicamente o mesmo assunto, que é esse aqui que eu estou dando aula. Tá certo. Aí Beleza? o senhor colocou lá a data assim de entrega, né? Mas já pode já responder, já ir mandando, né? No caso. Isso, vai fazendo, porque depois eu vou atribuir nota, ver quem fez as atividades. Aí quem fez, eu vou colocando nota. E presença, né? Beleza. Beleza. Então, ó, isso aqui foi para responder o que é 1 litro. E aí, para ficar mesmo show de bola, eu vou apagar isso aqui, que é para fazer o seguinte, ó. Beleza, agora eu sei o que é 1 litro. E agora, o que é 1 metro cúbico? Porque a física vai cobrar de vocês o metro cúbico. Mas o que é 1 metro cúbico? Quantos centímetros tem em 1 metro cúbico? Então, aqui, ó. Quantos centímetros, né? Ou quantos centímetros cúbicos ou decímetros cúbicos há em 1 metro cúbico. Essa relação é bem fácil de demonstrar, aliás, na verdade, né? Porque 1 metro é 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, é uma caixa que tem 1 metro. Se você pegar uma caixa agora e medir assim, 1 metro, 1 metro e 1 metro, isso aqui é 1 metro cúbico, né? 1 metro, 1 metro e 1 metro. Isso aqui é igual a 1 metro cúbico. Beleza, eu posso fazer a minha primeira substituição, que é qual? É o seguinte, ó, eu posso, no lugar do metro, colocar o centímetro, não é não? Tipo assim, ó, quantos centímetros tem em 1 metro? Isso aqui a gente viu na nossa última aula, não foi, gente? Ó, 1 metro tem quantos centímetros? 100, né? Falei para vocês, isso aqui tem 100. Então, aqui tem 100 centímetros. Aqui tem quantos? 1 metro. 100 centímetros. E de profundidade aqui? Tem quanto? 100 centímetros. Não é não? Então, ó, se você calcular o volume aqui, ó, vai ficar o quê? 100 vezes 100 vezes 100. Que dá quanto? 100 vezes 100 vezes 100. Pode multiplicar aí na calculadora. Hum, hum. Dá 1 milhão. 1 milhão, aí vem centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetros cúbicos. Isso aqui é igual a 1 metro cúbico. Por que é 1 metro cúbico, professor? Porque não mudou, gente. Ó, daqui para cá, ó, eu vou pintar porque aí fica bem bonitinho. Do amarelo, que é esse aqui, ó. Para esse aqui, não mudou nada. A única coisa que mudou foram a forma de escrever as dimensões, ó. Do amarelo para o azul, não mudou nada. A única coisa que mudou foi o seguinte, ó, em vez de escrever 1 metro, eu coloquei 100 centímetros. Mas o que é isso? Não é a mesma coisa? Aqui, ó. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. É a mesma coisa. Então, ó, você pode utilizar esse parâmetro aqui, ó, né, quando você tiver que converter, ó. Aí, interessante é o seguinte, ó, você ainda pode, tipo, você pode fazer várias relações aqui, ó, porque 1 milhão é a mesma coisa que 1000 vezes 1000
1000 vezes 1000. 1.000.000 é a mesma coisa que 1000 vezes 1000 centímetros cúbicos. Isso aqui é igual a 1 metro cúbico. Só que, olha só, para você ver como é maravilhoso, ó. Quanto vale isso aqui, gente? 1000 centímetros cúbicos. Quanto é que vale? Tá bem aqui em amarelo, ó. 1000 centímetros cúbicos vale 1 litro. Ah, acertou quem disse. Então, isso aqui, gente, ó, nada mais é do que 1 litro. Então, 1000 vezes 1, 1000 litros. É igual a 1 metro cúbico. Ah, vá, professor. É sério isso aqui? É. Ó, 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, para você que tem uma caixa d'água de 1000 litros em casa, é a mesma coisa que você tivesse uma caixa de assim, 1000 por 1000 por 1000. Ou por 1 metro, 1 metro e 1 metro. Tá bastante grande, né? Se tiver um tanque, se você fizer um tanque em casa, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de profundidade, ele dá 1000 litros, segundo o nosso cálculo aqui, ó. Então, pessoal, às vezes, em alguns cálculos, vocês vão utilizar essa relação em amarelo, essa relação em azul, ou essa relação em verde. Ah, você tem que decorar isso? Não, gente. Olha, você percebe que todas essas construções aqui, eu fiz com vocês. Ó, eu só fiz aqui, ó. Então, quando você... E isso vai acontecer muito quando você estiver fazendo prova para concurso, prova de professor federal, prova para perito, prova da Polícia Federal, perito da Polícia Civil do Piauí. Enfim, quando você estiver fazendo as questões, você não precisa saber isso decorado, você precisa ter o mesmo raciocínio. Então, se a questão pede que você transforma litro em metros cúbicos, meu amigo, isso aqui já é fácil decorar, né? Mas se você não sabe, cara, não tem treta, você não precisa, né, morrer. Chegou lá, faz o seguinte, ó, cara, desenha uma caixa. Essa caixa aqui tem o quê? 1 metro, 1 metro e 1 metro. Cara, é a mesma coisa que 100 centímetro por 100 por 100. Então, se eu multiplicar, ó, 100 vezes 100 vezes 100, dá 1 milhão, né? 100 vezes 100 vezes 100, isso aqui dá 1 milhão, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro dá centímetros cúbicos. Então, ó, divide aqui em 3 zeros, ó, então é 1000 vezes 1000 centímetros cúbicos. Isso aqui vale 1 litro. Então, 1000 vezes 1 litro é 1000 litros. Isso aqui é 1 metro cúbico. Pronto, cara, e corre para o abraço. Isso é se você tiver dúvida, né? Então, assim, isso é treino, faz uma vez. Já tá fazendo nada, assim, você tá na lanchonete. Tá na lanchonete lá, assim, oh, tô esperando o meu hambúrguer. Pega um guardanapo assim, pega uma caneta. Isso eu afirmo muito, né? Aí você lembra, cara, lembra lá, pô, 1 litro é a mesma coisa que uma caixa que tem 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. Então, 1 litro nada mais é que 10 vezes 10 vezes 10 centímetros cúbicos. Ó, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então, 1 litro é 1000 centímetros cúbicos. Fez um guardanapo? Amassa e faz outro. Aí pega lá, 1 litro é igual a uma caixa que tem 10 por 10. Ah, professor, mas isso é coisa de louco. Não, não é não. Pois não, ela tinha sido louco, todo mundo acha que você já é, entendeu? Vou fazer física, as pessoas já acham que você já, então se abraça. Então se faz aí, vai por lugar, pega um papel e fica lá, 1 litro é igual a 10 por 10. Ou 1 decímetro, ou então, né? 1 litro é uma caixa que tem 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro. Então, 1 litro, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 decímetro cúbico. Pronto. E vai embora, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, pessoal, que você precisa ficar treinando. Não adianta assistir a aula. Não, você treina. Tá no trabalho, o chefe saiu do trabalho, você pega a sua folha e faz, entendeu?
Faz no banco, faz na mesa, depois apaga. Entendido até aqui, pessoal? Esse é o raciocínio que eu vou cobrar de vocês. E aí, tudo de boas? Eu acho que está, né? Ninguém está dizendo nada. Vou fazer aqui uma questão, ó. Só a última, né? Um caminhão-pipa possui capacidade de conter... Quantos litros cabe dali? Não tenho a menor ideia, gente. Deve caber uns 800 litros, eu acho, né? Uns 800 litros. Uns 1.800 litros de água. Logo, quantos metros cúbicos isso equivale? Mesma regra, gente, mesma regra. Então, você pode ter na cabeça, né? Ó, ele quer litros em metros cúbicos. Tem uma regrazinha para isso aqui, não tem? Ó, acabei de mostrar para vocês. Que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Você pode lembrar, ó, que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Logo, quantos litros ele quer para você transformar? 1.800. Então, é 1.800 litros. Vale quanto? Não sei. X. Ou Y. Essa aí é um Y, né? Então, é só multiplicar. Ó. 1.000 vezes Y. Dá 1.000 Y. 1 vezes 1.800. Dá 1.800. Aí esse 1.000 que está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a 1.800 dividido por 1.000. Corta 3 zeros, volta 3 casas. 1, 2, 3. Então, y é igual a 1,8 metros cúbicos. Essas regras de divisão aqui, acho que vocês estão vendo em pré-cálculo, né? Então, o meu foco é basicamente mostrar como é que funciona. Beleza? Então, gente, alguma dúvida até agora? Hein? Não, professor, até agora não. Rapaz, tenho certeza. Lembrem lá, ó. Faz uma caixinha, bota lá 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Isso aqui é o quê? 1 litro. Logo, portanto, 10 centímetros vezes 10 vezes 10 é igual a 1 litro. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Centímetro vezes centímetro dá centímetros cúbicos. Então, 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. E a outra importante é, lembra lá, 1 metro, 1 metro, 1 metro. É a mesma coisa que 100 vezes 100 vezes 100. Que dá 1 milhão de centímetros cúbicos, que é igual a 1 litro. Ou, que é igual a 1 metro cúbico, né? É igual a 1 metro cúbico. Que é a mesma coisa que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, visto o conteúdo, visto a aplicação, eu espero que você tenha entendido e como ninguém tem mais nenhuma dúvida, e o professor já colocou a aula disponível lá no Google Classroom da outra disciplina, a gente vai encerrar por aqui e qualquer dúvida vocês podem me procurar para resolver as questões. Então, assim, não deixem para resolver as questões, pessoal, com muito tempo, né, de diferença, porque aí você esquece. A ideia é assistir a aula, com a sua cabeça um pouquinho, tenta fazer. Show? É assim que a gente vai progredindo aos poucos. Ninguém tem dúvida, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês aqui. Todo mundo aí, só Professor, alegria, né? Oi. Fala, Raoni. eu tinha uma dúvida aqui. Pode dizer. Em relação a esses cálculos aí, a gente só trabalha